A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui vos saudar a todos, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Que, assim como os irmãos sabem, hoje vai ser ministrada mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 11, certo? Onde vai falar de atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Essa vai ser a lição de hoje. Nós vamos aprender sobre essas virtudes e atributos, né? Que têm que estar no caráter do cristão para ter a unidade na fé. Antes de começar a aula, quero fazer uma oração e assim pode dar prosseguimento. Senhor meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa mais rica oportunidade que você nos dado de estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. Então, pela tua infinita misericórdia, nos ajude, ó Espírito Santo, nos guia através da ministração dessa aula, que essa aula possa alcançar, Senhor, os corações e mentes dos teus filhos, e assim haver uma transformação de vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, trabalhe nos corações das pessoas que vão ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como já disse, a lição de número 11, nós vamos falar sobre atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Glória a Deus. O textual diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis digno da vocação com que foste chamados. Efésios, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. São essas três virtudes, né, que nós vamos estudar hoje. A humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura em classe, irmãos, que se encontra em Efésios capítulo 4, no versículo 1 a 4, e Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o 12. Eu não vou ler, certo? Porque não vai dar tempo, né? Senão vai ficar muito extenso a aula. Mas o objetivo geral da lição, mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão, longanimidade na vida dos crentes. Antes de, irmãos, de entrar para a lição, eu quero aqui esclarecer algo, né? Antes de nós entrarmos para a revista, a lição propriamente dita. Irmãos, aqui a lição de hoje fala sobre atributos da unidade da fé, certo? Irmãos, o que é atributos? É muito importante para a gente entender a aula de hoje, o assunto que vai ser ministrado. Nós entendemos essa palavra, o atributos, né, que o comentarista, né, quando ele desenvolveu a lição de número 11, ele pôs atributos da unidade da fé. O que é atributos, mano? É muito importante, porque a partir do momento que eu posso entender o que é atributo, né, eu vou conseguir entender essas três palavras: humildade, mansidão e longanimidade. Irmãos, atributos, o que é atributo? O que é o significado da palavra atributo? Atributo são as particularidades, qualidades e características que são próprias de alguém ou de algo. Ou seja, atributos está relacionado ao que está no meu caráter. No meu caráter, certo? No meu caráter, ou seja, o que é transparente em mim, né? Ou seja, virtudes que eu faço, que vai ser possível perceber o que é a minha pessoa. Interessante. Nós temos os atributos. O que são os atributos de Deus? A primeira coisa, ele é eterno. Isso é um atributo. Ele é santo. Outro atributo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Isso são atributos. Ou seja, isso são coisas que estão no caráter de Deus. A mesma coisa
O ser humano. O que está no caráter do ser humano, isso são os atributos, certo? Só que, irmãos, no ser humano é o seguinte, tem atributos bons e ruins, virtudes boas e ruins. Mas hoje nós vamos aprender aqui virtudes boas, ou seja, virtudes que são de uma pessoa que é transformada, certo? Ou seja, atributos está relacionado com aspectos positivos, aspectos positivos. Os atributos costumam ser características exclusivas de determinadas pessoas, grupos ou coisas. Então é algo exclusivo, isso que está em nós, certo? Então, entendido isso, vamos passar para a lição, certo? E outra coisa, antes de nós entrarmos, entendemos, irmãos, que do capítulo 1 de Efésios, que nós estamos estudando a carta aos Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele trata de assuntos mais teológicos, certo? Mais teológicos, ensinando, exortando, certo? Né? O povo. Porque sabemos porque essa carta, irmãos, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo ele estava preso. Ou seja, alguém levou a notícia da igreja até Paulo, e Paulo, sabendo da necessidade, começou a escrever. Mas o capítulo 1 até o 3, irmãos, é tudo teologia, ou seja, ensino. O Espírito Santo foi revelando para ele o que ele tinha que escrever para ensinar aquela igreja. Então, tudo é ensino, relacionado ao ensino. Mas agora a partir do capítulo 4, porque hoje nós vamos começar a estudar a partir do capítulo 4, a lição 11, já começa, irmãos, o apóstolo Paulo já começa a mostrar na prática tudo aquilo que ele ensinou, agora ele começa a transformar em prática o que os irmãos devem fazer. E o capítulo 4 já começa, irmãos, né, exortando sobre a questão da unidade. A unidade é o que nós vamos aprender. Hoje nós vamos aprender sobre a unidade da fé. Ou seja, como viver unido em fé. Certo? Então aqui a introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viver para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, é o que vamos aprender hoje, né? Porque há uma extrema necessidade de vivermos unidos. E nós sabemos, irmãos, que viver unido não é algo fácil. Porque cada indivíduo que faz parte do corpo de Cristo tem uma característica, certo? Cada um de nós, cada ser humano tem uma característica própria. Mas tem como que cada ser humano tem a característica própria, mas quando viemos para Cristo, nós vamos aprender a cada um respeitar o outro, certo? É o que nós vamos aprender aqui hoje. O primeiro tópico, moço, para viver unidade é preciso humildade. Ou seja, nós vamos aprender agora sobre a primeira virtude, certo? A primeira virtude, que é a humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam unidos, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, nós vamos, hoje, nessa lição, nós vamos estudar a primeira virtude, nós vamos aprender, irmãos, que primeiro temos que ter comunhão com Deus e depois comunhão com o nosso próximo, certo? E isso vem, irmãos, através da primeira virtude, que é a humildade. Nós vamos entender, né, o que a Bíblia nos fala sobre a humildade. O primeiro ponto do primeiro tópico, o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apóstolo Paulo,
o apelo apostólico, desculpa, irmãos, o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, irmãos, nós recebemos, ou seja, vocação é chamado. Nós recebemos um chamado. O quê? O que é esse chamado? Nós recebemos um chamado para fazer parte o quê? Do corpo de Cristo. E depois da igreja. Então, se eu fui chamado para fazer parte do corpo, preste bem atenção. Já não está falando de unidade. Ou seja, nós sabemos que Cristo é a cabeça, certo? Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, um membro, para funcionar, eles têm que estar um ligado no outro, na verdade. Um membro tem que estar ligado no outro. Olha aqui, duas mãos, certo? Braços, certo? Então, aí vai ligado pelo tronco e assim as outras partes do corpo. Então, isso é ser membro de Cristo. E da igreja, então, e é imprescindível, irmãos. A primeira virtude é a humildade. Não tem como, certo? Não tem como. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para sermos um membro do corpo de Cristo e a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e a longanimidade. Então, aqui o primeiro tópico, né, o comentarista está querendo nos mostrar, certo? Nos mostrar a questão do meu chamado. Eu tenho que entender meu chamado. Como eu já acabei de repetir, de dizer agora, volto a repetir. Primeiro, nós somos chamados para ser membros de Cristo e depois fazer parte da igreja. E para isso, irmãos, precisa haver unidade. E a primeira virtude aqui, irmãos, a primeira virtude que é apresentada é a humildade, certo? Para me fazer parte do membro, fazer parte do corpo de Cristo, tem que haver humildade. Agora, o que é, irmãos? Agora vamos entender um pouquinho agora, o que é a humildade, certo? Aqui no segundo subtópico do tópico 1, ó, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Os povos pagãos, irmãos, eles não vê a humildade como virtude, mas pelo contrário, eles vê como algo negativo, uma fraqueza da pessoa. Por quê? Os povos pagãos, irmãos, são arrogantes, são orgulhosos, né? Então, lá não tem espaço para a humildade. Mas agora, irmãos, né, quando nós conhecemos a Cristo, ou seja, o Evangelho, a palavra de Deus, nós mostramos que a virtude, essa virtude, a humildade, ele é algo preciosíssimo. Isso nós vemos, irmãos, na pessoa de Cristo. É interessante, quando nós lemos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 6, capítulo 2, versículos 6 e 7, nos diz assim, ó, mas aniquilou-se, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, a forma de servo. Olha que algo maravilhoso, irmãos. Nós sabemos que Cristo, irmãos, desde a eternidade é Deus. Mas nós sabemos que ele vendo a necessidade de resgatar o que se havia perdido, o que ele fez? Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele despojou de toda a sua glória e se fez carne, assim como nós. Isso, irmãos, é humildade. Ou seja, um ser eterno, como Cristo, mas ele deixou toda a sua glória
Ele se fez carne para viver como eu e você vivemos. Olha, irmãos, o que é ser humilde? Despojar de tudo. Deixou tudo. Deixou toda a sua glória. Isso é algo maravilhoso. Isso, irmãos, é um grande exemplo de humildade. Depois também temos, irmãos, aquela passagem que em João, capítulo 13, do versículos 13 a 15, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Outro sinal de grande humildade. Humildade. Porque nós sabemos, irmãos, que quem lavava os pés eram os servos e não o Senhor. E nós sabemos ali, irmãos, que Jesus, ele era o Senhor, ele era o mestre dos discípulos, dos apóstolos. Mas ele, irmãos, dando o exemplo de humildade, o que ele fez? Pegou a bacia de água, pôs a toalha nos ombros e começou a lavar os pés dos apóstolos. Para mostrar para eles que eles, por mais que a posição deles, certo? Que no futuro ia ser uma posição de destaque, mas não era para eles perder a humildade, não era para eles perderem a humildade. Era para eles viver da mesma forma que o seu mestre viveu. Humilde. Isso é um grande exemplo para nós. Porque, infelizmente, irmãos, nós sabemos que muitos cristãos não conseguem fazer o que Jesus fez, certo? Lavar os pés uns dos outros. Infelizmente, tem cristãos que alcançam uma posição, não conseguem isso. Porque Deus dá, certo? A pessoa tem um chamado, para determinado cargo ou posição. O que acontece? Aquilo parece que sobe na cabeça, aí a humildade deixa de lado e entra a arrogância. Mas aqui não. Um grande exemplo. Nós temos que servir, irmãos, ou seja, nós temos que servir todo mundo de igual modo. Não importa posição nenhuma. O que tem que levar em consideração, isso é importante, irmãos, é a unidade, certo? É a comunhão. Isso é a primeira virtude, a humildade, certo? E outra coisa, irmãos, a ação da humildade, mas ela tem que ser feita de maneira verdadeira. Porque muitas vezes, irmãos, o que acontece? Tem pessoas que usam da falsa humildade para conquistar posição, conquistar as coisas. Tem pessoas que agem dessa maneira, certo? E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Quando nós lemos Filipenses, eu quero até aqui ler Filipenses 2, 3, olha, capítulo 2, versículo 3, olha o que está dizendo. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Então, o que acontece, irmãos? Aquela ação de Jesus estava considerando os seus apóstolos superiores a eles. Ou seja, irmãos, não tem ninguém maior que o outro. Todo mundo é igual. Independente da posição que Deus tem colocado cada indivíduo. Porque nós sabemos, irmãos, que tem pessoas que têm um chamado diferente do outro, certo? Mas é um chamado para exercer algo na obra de Deus, não para querer ser maior que o outro, não. Jesus era o mestre, não era? E o que ele fez? Ele lavou os pés dos seus apóstolos, ensinando isso, porque os apóstolos, depois que Jesus voltasse para a glória, o que aconteceu? Eles iam liderar. Eles que iam tomar uma posição maior por causa do chamado. Uma posição maior por causa do chamado. Mas diante de Deus, irmãos, não. Era igual
a qualquer outra pessoa que viesse para Cristo, certo? Que tivesse o mesmo chamado para a salvação. Mas a questão é que eles foram escolhidos especialmente porque Deus tinha um chamado especial para eles, um chamado. Mas agora a questão de estar diante de Deus, todo mundo é igual, certo? Aqui agora, irmãos, o tópico 3 do primeiro ponto, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. É isso, irmãos, que é o importante. Que nós vamos promover através da humildade, a coletividade. Porque o importante, irmãos, é a unidade, é o conjunto. O importante é isso. Porque se nós observarmos, Deus gosta de relacionar. Nós temos um exemplo no Éden. A Bíblia fala que todo dia, na viração do dia, Deus vinha conversar, se relacionar com Adão e Eva. Isso é um relacionamento, certo? Depois nós temos no dilúvio. Deus ia destruir o mundo, mas Deus viu algo maravilhoso em Noé. E Deus avisa para Noé o que ia acontecer. E são exemplos de relacionamento, certo? E nós como cristãos, preste bem atenção, nós como cristãos, nós temos que deixar o orgulho, porque o orgulho e a arrogância, irmãos, individualiza tudo. Porque toda pessoa que é orgulhosa e arrogância, ele é individualista. Ele não quer repartir. Por quê? Por causa da arrogância. E pelo contrário, irmãos, nós, irmãos, como cristãos, nós temos, irmãos, que viver, trabalhar para o coletivo. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no meu próximo. Porque a humildade é isso, irmãos. Não é só pensar em mim mesmo, é pensar no coletivo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos, promove a unidade do corpo de Cristo. Quando nós olhamos 1 Coríntios, eu quero fazer essa leitura, 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 25, é algo maravilhoso, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, e versículo 25. Olha o que está dizendo aqui. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Humildade é isso. Pensar no bem-estar do meu próximo. Porque todos nós estamos ligados no mesmo corpo, ou seja, na mesma cabeça que é Cristo. Então, não tem como, irmão, a minha mão, certo, fazer mal para outra mão. Não tem como. A mesma forma somos cristãos. Nós temos que pensar sempre no bem-estar. E isso vem através da humildade. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. E isso é bem verdade. Porque de nós mesmos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos, certo? Ser humilde. Nenhum ser humano consegue ser humilde, né? E as outras duas também virtudes que nós vamos dar, humildade, mansidão e a longanimidade. Essas três virtudes, irmãos, se o Espírito Santo não habitar em nós, não vai haver essa transformação. Porque, irmãos, o caráter nosso, certo? Ou seja, é ruim. E essas virtudes, irmãos, elas têm que ser trabalhadas em nossas vidas.
E quem trabalha é o Espírito Santo. À medida que eu ou nós deixamos ele trabalhar essas virtudes em nós. Então é muito importante deixarmos o Espírito Santo atuar em nossas vidas, para que nós possamos aprender a ser humilde. Porque outrora, irmãos, quando nós estamos na ignorância, né, irmãos, sempre queríamos estar por cima. Nunca, 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 irmãos, queríamos ajudar, dar a mão. Nunca. Então é muito importante. Nós acabamos de estudar, irmãos, sobre a primeira virtude, a humildade. Que o Espírito Santo nos ajude, pela infinita misericórdia de Deus, a sermos humildes, certo? A sermos de tratar todos de igual modo. Porque assim, como já foi dito, hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo e da igreja. E precisa haver humildade. Vamos passar, né, para o próximo tópico. Voltando agora, né, nós acabamos o tópico primeiro, qual falamos da humildade. Agora vamos para o tópico 2, que vamos falar sobre a mansidão. Mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e conciliação na igreja local. Mansidão é isso, irmãos, né? A mansidão é a capacidade de promover paz e conciliação na igreja, certo? Agora, mansidão, o primeiro tópico do tópico 2. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Isso é ser manso. A mansidão tem esses 4 sinônimos, né? Ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Quando nós lemos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, há uma lista enorme dos frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a mansidão. A mansidão é um estado que deriva da humildade, ou seja, a pessoa que é humilde, ao mesmo tempo, ela vai ser mansa. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos o maior exemplo, né? Um grande exemplo que é Jesus, a questão da mansidão. Agora aqui, irmãos, o tópico 2, esse nós vamos parar mais um pouco, né? O tópico 2, subtópico 2, o tópico 2 é assim, ó, há grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés, o grande legislador, né, no Velho Testamento. Nós sabemos que o grande apreço que os judeus têm, né, o respeito pela pessoa de Moisés. Mas nós sabemos que Moisés, antes de ele ser uma pessoa mansa, nós sabemos que ele não tinha mansidão. Porque nós sabemos que nós temos um episódio onde ele matou um egípcio, né? Porque o egípcio estava açoitando um compatriota seu, um judeu. A Bíblia fala que ele matou aquele camarada. Ou seja, não foi uma ação de mansidão, certo? Porque nós sabemos que Moisés era. Moisés era príncipe do Egito. Ele podia chegar e conversar com o açoitador lá e tudo bem. Não é assim? Mas não, ele preferiu o quê?
matar porque estava açoitando um compatriota seu. E aí nós sabemos que ele fugiu, teve que fugir. E durante os 40 anos que ele ficou no deserto, lá sim, ele aprendeu a ser manso. Porque aí, porque a Bíblia, quando nós lemos Números capítulo 12, o versículo 3, diz assim: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Impressionante o que os 40 anos fizeram com aquele homem, certo? Aí depois também o mesmo livro de Números, capítulo 12, versículo 3, tem uma situação onde é testada a mansidão daquele homem. Números, capítulo... Números... É o mesmo... Eu tô voltando às páginas aqui da Bíblia, mas é o mesmo capítulo, só que o 2, ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós, e o Senhor ouviu? Aqui temos uma situação onde os dois irmãos, né, Miriam e Arão, levantou uma questão contra Moisés. E Moisés ficou tranquilo diante daquela questão. Moisés ficou tranquilo, certo? Eles acusando, né? Os dois acusando Moisés e aquele vavu danado. E Moisés não revidou nem nada, ficou tranquilo na dele. E nós sabemos que nessa situação, o Senhor falou por Moisés, né? Falou por Moisés e Deus até aplicou um juízo. Deus até aplicou um juízo. Nós sabemos que Miriam ficou leprosa. Miriam ficou leprosa por causa dessa situação, certo? Moisés ficou tranquilo na dele, esperou Deus ser a favor dele, porque ele, com certeza, a questão que os dois levantou contra Moisés, Deus, né, tinha aprovado, com certeza, porque senão não tinha acontecido o que aconteceu, certo? Com Miriam. Então isso é mansidão. E diante de situações conflitantes, você vai ficar tranquilo, certo? E depois nós temos o outro grande exemplo, né? Exemplo que é Jesus, do que é ser uma pessoa mansa, né? Pessoa mansa. Nós temos um grande exemplo que é Jesus. Louvado é o Senhor. Porque quando nós lemos Mateus capítulo 12, do versículo 14 ao 21, é uma leitura extensa, mas nós sabemos ali que os sacerdotes e os fariseus, né, eles de volta e meia ficavam atacando Jesus, acusando, atacando, e Jesus nunca revidou eles. Teve uma situação que parece que a gente pode observar que parece que não houve mansidão de Jesus. Os irmãos lembram aquela situação quando ele chega no templo e aí ele vendo que ali era uma casa de adoração, mas e tinha aqueles cambistas vendendo os animais que eram para o sacrifício. Jesus fica irado, porque nós sabemos que não era para aquilo, para aquela situação não era para estar ali dentro da casa de Deus. Porque nós sabemos que a pessoa tinha que trazer o animal para ser sacrificado e não comprar. Ou seja, se tornou um meio de negócio dentro do templo. Misericórdia. E Jesus fala que ele ficou irado, mas ali, irmãos, é uma atitude de zelo que Jesus teve. Certo? Ele não ficou irado. Uma atitude de zelo.
certo? Então, ali não fugiu a mansidão dele. Ele teve uma atitude de zelo, né? Porque não era local para estar fazendo tal ação que aquelas pessoas estavam fazendo. Então, assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias, certo? Outra situação, Jesus, quando lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 15, os versículos 4 e 5, nós temos um exemplo de quando Jesus ficou diante de Pilatos. Pilatos era o governador da província da Judéia, naquela época. E nós sabemos que quando uma pessoa ia estar diante de Pilatos para ser julgado, muitos ficavam nervosos, queria se defender, xingava, essas coisas. Mas Jesus ficou tranquilo diante de Pilatos. E a Bíblia fala que Pilatos ficou impressionado com tal ação de Jesus. Porque as outras pessoas tinham ação diferente. Mas Jesus ficou manso, tranquilo. Então, isso é o que nós temos que aprender. Que a mansidão, ela nos traz um controle muito grande diante das situações difíceis. Porque passamos por situações difíceis e muitas. E a mansidão nos proporciona, irmãos, o autocontrole diante dessas situações. O tópico 3, o subtópico 2, diz assim: a verdadeira mansidão. Vamos aprender aqui o que é a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Porque, irmãos, nós somos atacados, perseguidos constantemente. Somos ou não somos? E a mansidão nos proporciona, diante dessas circunstâncias difíceis, o autocontrole para a gente poder sair das. Porque se a situação vem, tem como nós sairmos das situações difíceis, certo? Porque muitas vezes, irmãos, quando nós não temos o controle diante das situações difíceis, nos prejudica, nos machuca e muitas vezes, irmãos, gera consequências irreversíveis por falta do autocontrole, certo? Quero aqui ler Romanos, o livro de Romanos, capítulo 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala, irmãos, e é muito importante nós prestarmos atenção sobre a questão da mansidão. Olha o que ele fala, capítulo 12, versículo 12 a 14. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comuniqueis com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Olha a recomendação do apóstolo Paulo. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Sede paciente. Isso é mansidão. Isso é mansidão. Agora, não revidam os maltratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Não revidam os maltratos sofridos. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui sobre uma questão. Os irmãos, a gente sempre vê em noticiários a questão dos maltratos sofridos, principalmente no lar. Questão de marido açoitar a esposa, espancar filhos, espancar esposas. Tem essas questões, não tem? Essa é a questão aqui, irmãos, porque tem gente que pensa que não pode fazer nada porque vai pecar. Não. Questão de maltrato é diferente. Maltrato físico, certo? Maltrato físico é diferente. Essa sim você pode ir diante das autoridades, certo? Que o cristão não vai estar pecando. Não. Mas agora, irmãos, há situações, certas situações, questão de maltratos verbalmente,
Esse aí, irmãos, tem como a gente suportar, certo? Através da mansidão, e entra no ouvido, sai no outro, é a esportiva, e a gente consegue suportar. Mas agora, a questão irmãos, dos maltratos, certo? Agressão física, não. Isso aí você pode ir em nas autoridades competentes, certo? Que vai ser resolvido as coisas. Agora aqui, não cedem às provocações, não dão espaço para ressentimento. E é verdade. A pessoa que é mansa, irmãos, ele não dá espaço para ressentimento. Para ressentimento. Porque a pessoa, ela sabe receber bem qualquer situação. Qualquer situação, certo? Agora, essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Interessante, porque nós sabemos que olha o que Jesus suportou. Olha o que Jesus suportou. E aparentemente ele não precisava suportar aquilo, porque ele era Deus, irmãos. Mas pelo grande propósito que ele tinha, que era nos salvar, ele suportou toda perseguição, toda injúria, calúnia e perseguição com mansidão. Nós também, irmão, da mesma forma. Nós, em nossa caminhada, irmãos, não vamos ser injustiçados, injuriados, perseguidos, mas temos que manter a nossa vida, irmãos, em Cristo, ou seja, através da mansidão. Da mansidão. E a presença do Espírito Santo proporciona suavidade e domínio próprio. Quando olhamos Romanos 8:10, olha o que o apóstolo Paulo está falando sobre a questão da mansidão. 8:10 nos diz assim: E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Glorificado é o Senhor. Ou seja, se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas vivo por causa da justiça. Se Cristo está em nós, irmãos, através do Espírito Santo, com certeza vamos conseguir ser pessoas moderadas, pessoas equilibradas, certo? Porque Cristo era assim. Agora, o último tópico, do tópico 2, o tópico 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. E é verdade, porque a mansidão, ela proporciona um comportamento conciliador. E isso, irmãos, é demonstrado na prática. Porque quando eu sou atacado, a minha reação que vai demonstrar se eu sou manso ou não. 1 Pedro 2:23, olha o que 2:23. 1 Pedro 2:23, olha o que está dizendo aqui, irmãos. A palavra do Senhor é muito importante. Essa observação da palavra de Deus. No qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Isso aqui o apóstolo Pedro está falando de Jesus. E toda aquela perseguição. E ele entregou o quê? Tudo diante de Deus. Porque Jesus, ele veio fazer uma missão, que era salvar o homem. Mas nós sabemos que as pessoas o rejeitaram. E essa rejeição trouxe injúria, perseguição contra a pessoa. Mas ele nunca revidou e nem ameaçava nenhuma ação humana. A mesma coisa temos nós, tem que ser nós, certo? Temos que ser nós. Nós temos um propósito. Deus tem um propósito com as nossas vidas.
Mas para que esse propósito siga avante, eu tenho que ser manso. Porque, irmãos, aonde eu estiver, certo? No trabalho, em casa, certo? No meio familiar, na sociedade, vai aparecer situações conflituosas. E eu tenho que ser manso diante da situação, para mim não poder nem revidar e nem ameaçar, mas pelo contrário, eu tenho que promover a reconciliação. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. É verdade, irmãos. Toda essa confusão gerada no meio cristão é falta de mansidão. Infelizmente, nós vivemos uma geração, irmãos, onde é uma geração muito conflituosa por falta de mansidão. E, infelizmente, irmãos, é de chorar a situação conflitante que está no meio cristão. Mas por falta de mansidão, por falta de ter esse fruto do Espírito Santo no caráter. E é uma tristeza muito grande. Mas hoje nós estamos aprendendo, em nome de Jesus, né? Quando chegar toda a situação adversa contrária, através da mansidão nós vamos ter o autocontrole de saber sair das situações difíceis. Então, assim, né? Terminando o tópico 2, nós falamos sobre a mansidão. Primeiro, humildade. Segundo, mansidão. Certo? Porque quem é manso, quem é humilde, naturalmente é manso. Certo? Deus abençoe. Vamos passar para o próximo tópico. Glorificado seja o Senhor. Agora, dando continuidade, irmãos, para a última parte da revista, né? É o tópico 3. Então, nós vamos falar da última virtude, certo? Última virtude, vamos falar agora sobre a longanimidade. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Primeiro tópico, do tópico 3. A longanimidade, um fruto do Espírito. A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro, né? Quando a gente 1 Pedro 3,20, eu já estou aqui, nos diz assim: os quais em outros tempos foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Ou seja, irmãos, aqui entrou a longanimidade de Deus, certo? Longanimidade de Deus para com Noé e sua família. É importante, né? Aqui nós vemos que é importante que observarmos que dificilmente, irmãos, essa palavra longanimidade já vai aparecer, né? Vai aparecer mais paciência. Paciência, ela é traduzida mais como paciência, a questão da longanimidade, certo? Ou seja, nós observamos a paciência de Deus, certo? Né? Noé firme ali, mas e Noé também, né? Noé também foi paciente, porque com certeza ele sofreu perseguição, injúria por causa. Não chovia, meus irmãos. Nós sabemos que a terra era regada pelo vapor, não chovia. De repente, um homem começa a construir uma arca gigantesca para quê? Ele foi injuriado, injustiçado, injuriado, mas perseguido. Mas ele ficou firme ali, na paciência. Desculpa, mas esperando, né, no que Deus ia concluir. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no cristão. Nós temos que desenvolver a longanimidade. Ou seja, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros.
má conduta dos outros. Aí, irmãos, é o que tá, né? Porque muitas vezes a má conduta das outras pessoas, nós queremos fazer o quê? Revidar. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 6, diz assim, ó: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, podem na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vós envergonhar o digno. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Aqui é uma questão interessante, irmãos, a questão da paciência. O apóstolo Paulo trata de questões que acontecem, certo? Entre irmãos, porque acontece, irmãos, infelizmente. E em vez de esses irmãos pegar, conversar com o seu pastor ou com o conselheiro da igreja, não vai diante do juízo, certo? Levar essa questão, envergonhando o nome da igreja, envergonhando os irmãos, vira, né? Muitas vezes vira uma coisa agressiva, algo muito conflitante. E sendo aqui, irmãos, interessante, porque o apóstolo Paulo está falando para os irmãos que quando chegar o juízo final, o que vai acontecer? A igreja, irmãos, vai estar lá para julgar até os anjos caídos. Interessante, os anjos caídos. Os anjos que se rebelaram contra Deus. A igreja vai estar lá para julgar esses anjos. Agora, quanto mais questões mínimas aqui da terra, né, tem que ser julgada, irmãos, entre nós mesmos. Tem um pastor para isso. Com certeza, a maioria das igrejas tem conselheiros para isso. Então, não precisa levar as questões em juízo para trazer vergonha para a igreja, certo? Então, é interessante esse ponto de vista aqui, porque, irmãos, as situações, toda situação nós temos que exercer uma longanimidade, a paciência, certo? Olha aqui. Assim, suportando os erros dos outros e as adversidades da vida, são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Nós temos que buscar, irmãos, a virtude para as nossas vidas. Nós temos que suportar, tolerar as pessoas. Deus não nos suporta? Então nós também temos que fazer o mesmo. É difícil? É. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar, nós vamos conseguir, no nome de Jesus. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7, nós sabemos lá, o apóstolo Paulo vem tecendo um comentário sobre a questão do amor. Porque quem tem paciência ou quem é longânimo, ele ama. Ele ama. Suportando uns aos outros. Sobre o tópico 2 do tópico 3. Durante a nossa jornada cristã, nós deparamos com múltiplas situações de hostilidade. E é verdade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Irmãos,
Aqui, irmãos, está a grande ação, irmãos, do Evangelho. Primeiro, mudar nossas vidas e depois as de outras pessoas, né? É quando essa virtude, irmãos, a virtude da paciência, realmente seja evidenciada na igreja e na vida dos cristãos. Por quê? As pessoas vão ver situações conflituosas e nós estamos ali pacientemente suportando tudo. Aí é onde as pessoas vão vir, vão ser mudadas, né? A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, com as provocações alheias e atitudes carnais. E acontece todo dia, irmãos, todo dia, infelizmente, né? Provocações e atitudes carnais contra as nossas vidas. Mas como o amor, irmãos, está inserido em nós, nós vamos ter paciência de suportar tudo. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Infelizmente, irmãos, muitas vezes é um fardo pesado, difícil, mas mesmo assim temos que carregar, suportar esse fardo. O último tópico, irmãos, o tópico 3, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, realmente, é um atributo divino. Um principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude autorista que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Isso é verdade. Da mesma forma como eu quero ser tratado bem, eu também tenho que tratar as pessoas bem. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Muitas vezes nós temos a dificuldade de amar quem nos persegue, de amar quem nos aflige, não é assim? Mas Jesus, irmãos, olha o que Jesus suportou pelo amor que ele tinha para conosco. Nós não podemos suportar um pouquinho? Um pouquinho só? Porque é exercendo o amor que as coisas vão ser mudadas. É exercendo o amor, certo? Que quem está à minha volta vai ser mudado. Porque quando nós vemos 1 Pedro 1:22, o último versículo aqui, irmãos, né? 1 Pedro, nós não podemos deixar de ler esse versículo, porque é muito importante. 1:22, olha o que diz. 1 Pedro 1, capítulo 1. Desculpa, caiu uma caneta aqui. A referência aqui, irmãos, está errada. Desculpa, porque eu tô em 2 Pedro, meus irmãos. Me desculpe, mas agora sim, 1 Pedro 1:22. Aqui agora sim. Purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro.
purificar a vossa alma na obediência da verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Para mim ser paciente, irmãos, realmente o coração nosso tem que ser um coração puro, verdadeiro, para a gente poder suportar. Porque não é fácil, mas eu sei que não é fácil as diversidades que passamos, tribulações, perseguição, muita tristeza, muita luta, muito conflito. Não é fácil suportar isso tudo. Mas Cristo, irmãos, é o maior exemplo que suportou isso tudo. Cristo é o maior exemplo. E nós, irmãos, pela misericórdia de Deus, vamos também, irmãos, exercer essa virtude na nossa vida, a paciência. Para que a paciência vem promover o amor, e isso, irmãos, vai promover a coletividade entre nós, porque precisamos. Se assim nós somos membros do corpo de Cristo e fazemos parte da igreja, então a humildade, a mansidão e a longanimidade, que é a paciência, irmãos, essas três virtudes têm que estar arraigadas em nós, em cada cristão. Mesmo, irmãos, que cada um tem suas tem suas características, cada um tem suas características, mas mesmo assim, tem como viver todo mundo junto, certo? Em harmonia, em amor, mas através dessas três virtudes. Então, a paciência, ou seja, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acaba-se as disputas na igreja. Ou seja, se nós exercermos essas três virtudes, irmãos, vai acabar praticamente quase que todos os problemas da igreja. Se exercermos a humildade, a mansidão e a paciência, que é a longanimidade, certo? Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dimensões desaparecem e o nome de Cristo, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Em nome de Jesus, irmãos, né? Vamos lutar para ser humilde, manso e longânimo. E assim o nome de Cristo vai ser glorificado, o reino de Deus vai crescer, certo? E muitas almas vão ser mudadas através de nossas vidas. Então, Deus abençoe a todos, né? Espero que o Espírito Santo, quando os irmãos estiverem ouvindo, certo, essa aula online, venha falar fortemente, porque falou fortemente comigo. E com certeza vão falar fortemente com os irmãos. Porque estamos vendo os últimos dias, irmãos, nessa terra. E nós precisamos dessa virtude, porque é através dessas virtudes, irmãos, que nós vamos alcançar o céu. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração em agradecimento. Muito obrigado, meu Pai, por esse período que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Espírito Santo, quando os Teus filhos estiverem ouvindo, Senhor, essa mensagem online, contagia os corações deles. Em nome de Jesus. Porque vivemos tempos difíceis e o assunto que foi ministrado aqui hoje, nós precisamos vivenciar essas virtudes em nossas vidas. Então, pelo Espírito Santo, ajuda os teus filhos a compreender, entender e pôr em prática tudo que foi ministrado aqui hoje nessa aula. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.